Fanatismo. Uma palavra que já foi associada apenas à religião ou política, mas que hoje ganha novos significados, especialmente entre os jovens. Seja pelo time do coração, uma celebridade favorita ou uma banda, a paixão exagerada pode passar dos limites e afetar a vida de quem vive isso intensamente. É o caso da Elísia, que não esconde a devoção por sua ídola. Para ela, a relação vai além da admiração. É a parte da identidade, da rotina e até das escolhas pessoais. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito emocional. Então, como eu tenho esse vínculo com essas pessoas, com esses artistas, esses cantores ou whatever, atores, o que forem, eu tenho muito de pegar para mim coisas que eles fazem, coisas que eles falam, me inspirar e transmitir isso de alguma maneira na minha vida. E até, às vezes pode ser até um pouco clichê falar isso, mas as letras das músicas mesmo, eu fico às vezes aleatoriamente, eu cito uma letra em alguma situação que aconteceu, e às vezes as pessoas nem entendem, nem pegam referência, mas são ensinamentos que eu acabo levando para a vida, sabe? Através das letras, principalmente. A paixão pelos ídolos muitas vezes ultrapassa os limites do conforto. Abrir mão do sono, da rotina e até da própria casa, tudo por um momento ao lado do artista favorito, é sempre uma opção. Eu, inclusive, para comprar o ingresso desta loirinha aqui, eu passei literalmente uma noite na rua, né? Eu dormi na rua, abdiquei aí de compromissos que eu poderia ter para poder conseguir comprar um ingresso para The Eras Tour, porque tava uma loucura, mas não tinha como. Eu, a maioria das vezes, viro à noite para acompanhar, eu fico lá esperando. Tem que trabalhar no dia seguinte? Você tem faculdade, você tem conteúdo? Você tem. Mas eu acho que, cara, nesses momentos a razão, ela não vem à tona, só o emocional manda. Mas afinal, por que esse tipo de fanatismo é tão comum entre os jovens? Qual que é o limite entre a paixão saudável e um comportamento preocupante? Para responder essas questões, a gente conversou com uma psicóloga que explica as razões do fanatismo e o impacto dele na vida das pessoas. A gente pode entender assim que são vários fatores que levam a pessoa a se tornar fanática, assim. Então, assim, tem sim uma base psicológica, né, das emoções, do próprio temperamento da pessoa. Mas também existe um ambiente. Assim, se uma pessoa tá em vulnerabilidade, tá se sentindo assim, sozinho, ele encontra um grupo onde ele é aceito. Então acaba ele exagerando ali, né, naquele ideal, naquele objeto, naquela doutrina. E assim, pra gente considerar fanatismo, precisa de ser uma aproximação, né, a um objeto, a um grupo, de uma forma acrítica. As redes sociais potencializaram a relação entre fãs e ídolos, com algoritmos que reforçam interesses e grupos online que fortalecem comunidades. O que era admiração pode ganhar traços de obsessão. Os algoritmos, né, é assim, até interessante. Às vezes a gente fala uma coisa, parece que o celular ouviu. Às vezes aqueles anúncios já aparecem pra gente, então isso aparece para o adolescente. Só que nós, adultos, a gente regula a gente, né, consegue regular. Então, e assim, quanto mais eu acesso um conteúdo, mais aquele tipo de conteúdo vai aparecer para mim. Isso é o algoritmo. Então, o que será que tá aparecendo no celular, né, dos adolescentes? É de acordo com o que eles estão buscando. O fanatismo também se manifesta com força no futebol. O Vitor é um exemplo de como a torcida por um time pode se tornar um estilo de vida. Eu comecei a acompanhar o São José de verdade mesmo em 2019. Até então eu tinha um outro time de futebol, um time de capital. Mas em 2019 eu de fato descobri o São José, descobri que era um time da cidade, que era um time que jogava campeonatos, que lotava estádio. Então eu comecei a acompanhar o São José em 2019, na Bezinha. Até então eu não tinha esse contato com o time, então eu vi o time chegar na final, né, da Bezinha em 2020, subir, vi toda essa parte. No futebol é comum ver torcedores que vivem intensamente cada jogo, acompanham um time em todos os momentos e fazem disso um estilo de vida. Mas quando essa dedicação vira fanatismo, será que ainda faz bem? Eu acho que o fanatismo em geral ele não é algo saudável, nunca é saudável. Você ser fanático por uma religião, fanático por ideal, fanático por uma pessoa, fanático por qualquer coisa não é legal. Até porque você acaba perdendo uma parte da sua vida, acaba perdendo coisas da sua vida por causa daquilo. Mas eu acho que pro futebol, apesar de um fanatismo extremo, das pessoas se matarem e tal, não ser algo legal,
eu acho que ele evita do futebol se tornar um teatro. Eu gosto de futebol por causa da torcida, por causa do agito, por causa do grito, por causa do canto. Então acaba que o fanatismo traz tudo isso. Então eu acho que se não existe fanatismo pro futebol, por exemplo, eu não seria adepto ao esporte. Seja na música, no futebol ou nas redes sociais, o fanatismo é um fenômeno presente e cada vez mais intenso. Entender seus limites é fundamental para que a paixão não vire dependência. Então, assim, admirar uma pessoa, gostar daquela pessoa de forma positiva, sabe? Tá trazendo, assim, emoções agradáveis. É bom, não é ruim. Agora, se aquilo ali é a única coisa que eu admiro, eu vivo aquilo ali, eu deixo de fazer coisas que eu gosto pra somente ver aquilo, eu só quero conversar com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu, aí a gente já começa a ir pra um fanatismo, sabe? Porque, assim, nós, seres humanos, a gente, né, nós somos um desenvolvimento integral. E a gente, assim, tem outros ambientes também que é importante, né? Uma atividade física ou outros grupos, assim. Quando a gente fica só em uma coisa, isso não tá saudável.